Olá, eu sou Suzana Luz, sua professora de redação, e hoje nós vamos falar sobre o tema 12 do nosso curso. O tema 12 vai falar sobre a proteção ambiental entre o discurso e a prática. Vamos primeiro falar do discurso? O discurso seria aquela parte que nós temos escrita, que está ali codificada. O que significa codificado? Aquele que está nos nossos códigos. Seja no Código do Meio Ambiente, seja no Código Florestal, aquilo que está escrito sobre nosso meio ambiente. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a palavra ecologia, o que significa ecologia? A relação entre as espécies e o ambiente, ela foi forjada, foi formada por um alemão em 1869 e foi a partir daí, Ernest Haeckel, algo assim, e a partir daí que as pessoas, os poderes públicos, os defensores do ambiente começaram a usar a palavra ecologia. Tem uma curiosidade, e vocês podem ver isso muito na nossa literatura, existem muitos termos, tanto relacionados à sociedade, à filosofia, quanto ao meio ambiente, que não aparecem na literatura do século XIX. Por quê? Porque o pensamento humano, ele vai construindo termos, ele vai construindo determinados conceitos, e o conceito de ecologia foi aí formado, em 1869. O Brasil, ele está sempre um passinho atrás daquilo que é decidido em termos globais. E quanto ao meio ambiente, não foi diferente. Nosso primeiro Código Florestal, ele vem da Era Vargas, de 1934, e foi ali o primeiro momento em que se começou a olhar para o meio ambiente como um lugar que precisava ser de cuidados. Não vamos nem usar ainda a palavra preservado, mas marcou época, nesse momento, o fato desse código determinar que 25% das áreas, das grandes áreas, dos latifúndios, das fazendas, dos sítios, a obrigação de 25% dela ficar uma mata preservada. Então notem que foram os primeiros passos assim em termos de cuidados ambientais que o Brasil começou a ter. Em 65, com o Castelo Branco, nós já vamos ter alguns passos a mais, e aí começa a ter também o conceito de reserva legal aqui no Brasil. O que vem a ser reserva legal? E o que vem a ser área de preservação? Então, reserva legal vai ser todo aquele terreno, parte da propriedade privada e parte da propriedade pública, que precisa ser preservado. Uma área de preservação significa hoje, principalmente no entorno dos rios, próximos a mananciais, próximos a situações em que você tem que preservar uma nascente. Então, foi a partir desse segundo código que nós vamos ter mais garantias. Agora, para você debater hoje realmente o meio ambiente, não tem como você não falar sobre o novo, o atual Código Florestal, que é de 2012. Esse vai trazer mais e mais garantias. Ele vai falar principalmente também, não só sobre floresta, mas o Código Florestal vai falar sobre o manejo de terras. E ele vai dar privilégio a algo que é assim, uma necessidade da sociedade, que é sobre as garantias, principalmente para a agricultura familiar. Então, se você quer estar assim super antenado, olha, estou acompanhando os processos relacionados ao meio ambiente, você tem que saber falar sobre esse nosso novo Código Florestal. Mas Su, é de 2012, nós estamos em 2020. Sim, mas ele ainda continua sendo aplicado. É nesse código que nós vamos falar mais sobre a questão dos pequenos proprietários de terra. Então a gente vive vendo isso nas redações de vocês, e de repente está aí, né, no nosso Código Florestal, essa valorização, quanto que esses pequenos proprietários de terra, como que eles também têm que preservar, quais são os cuidados que eles têm que ter. Bem, a nossa Constituição, ela vai falar em preservação ambiental no seu artigo 225. Então o que ela fala?
ela usa a palavra todos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que vai ser ecologicamente equilibrado? Eu posso usar o meio ambiente para garantir o meu sustento, para dele extrair a água, para a ele devolver aquilo que eu usei, só que isso tem que ser feito de forma equilibrada, de tal maneira que vai se garantir a qualidade de vida. Essa questão de equilíbrio de vida e equilíbrio ambiental, ela foi tratada sobretudo na ECO do Rio de Janeiro, da conferência de 1992. Essa conferência é um marco. Nessa conferência, o que eles entenderam? Eles entenderam o seguinte: meio ambiente não preservado leva à pobreza. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que garantir hoje às futuras gerações um equilíbrio ambiental. É nesse sentido que nós vamos pensar assim, ó, a Constituição ela veio trazer então, no seu artigo 225, um conceito, um princípio. É um princípio chamado de princípio de solidariedade. O que seria essa solidariedade? Todos têm que cuidar. Desde aquela criança que joga o papelzinho de bala no chão, até o grande industrial que tem que jogar os dejeitos da empresa num rio, nós todos temos que cuidar. Desde um prefeito até um presidente da república, todos nós temos que cuidar. Cuidar do meio ambiente é uma tarefa solidária, não é uma tarefa apenas para o governante, não é uma tarefa apenas para o gestor público. Além do princípio da solidariedade, nós temos também um princípio chamado de princípio de prevenção. O que seria prevenção? São as medidas que eu vou tomar frente a situações que eu percebo que são danosas ao meio ambiente. Então, eu percebo que uma determinada empresa pega todo o seu resíduo sólido e joga ali perto de uma nascente. Para prevenir que ela não faça mais isso, então ela faz, para prevenir que ela não faça mais isso, ou o poder municipal, ou o poder estadual, ou o poder federal, aí tem uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, vai dizer para essa empresa o que ela deve fazer. Como que eu vou armazenar, como que uma empresa de lixo, aquela que recolhe lixo na cidade, vai armazenar o lixo que ela recolhe? Geralmente é uma lei municipal que determina isso. Outro princípio que existe é o princípio da precaução. Então, o que significa? Qual que é a diferença de precaução e prevenção? Na precaução, eu tomo todas as medidas para o fato danoso ao meio ambiente sequer acontecer. É aí que vem algo muito importante, que são os estudos. Estudo de impacto ambiental, chamado de EIA. Relatório de impacto ambiental, chamado de RIMA. Se eu quero abrir uma empresa que eu vou beneficiar, vamos dizer assim, algum produto, e eu vou ter que usar química para isso, eu vou ter que apresentar para o poder público um estudo muito claro dos impactos que aquela minha empresa vai gerar naquela região. Os impactos que a minha empresa vai gerar para as pessoas. O impacto que a minha empresa vai gerar também até no aspecto visual. Por quê? Porque o direito, ele vem nos dizer que o meio ambiente, ele está dividido em alguns fatores sobre os quais eu vou falar mais tarde. E o outro princípio que rege o direito é o princípio do desenvolvimento sustentável. Gente, no final desse vídeo eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre desenvolvimento sustentável. E aí vai ser aquele momento do debate, que às vezes vocês não gostam de umas coisas que eu falo, mas eu vou falar assim. Até que ponto nós podemos nos desenvolver sem que o meio ambiente seja danificado? Mas, até que ponto também nós freamos a nossa economia para que o meio ambiente seja preservado? E é isso que eu vou falar com vocês ao final do vídeo. Por enquanto, eu quero falar para vocês sobre o que é meio ambiente, quais são as modalidades de meio ambiente. Meio ambiente é aquilo que você conhece, as florestas, as praias, os rios, as plantinhas, os animais, as espécies e tal. Mas nós também temos meio ambiente urbano.
E aí, é claro, você tem que consultar o Estatuto das Cidades. Nesse Estatuto das Cidades, vai se falar sobre a área que se pode construir, a área que vai ser preservada, como ela vai ser preservada, tá bem? Então, para patrimônio natural, é a natureza que eu falei, o céu, o rio, o mar, as plantas. Patrimônio artificial, a cidade, aí vocês vão lá para os estatutos da cidade. Cultural vai abranger muito mais. Então, por exemplo, a gente descobre um sítio arqueológico. Qual é o ministério que vai cuidar desse sítio arqueológico para que ele seja preservado? É o Ministério do Meio Ambiente que vai cuidar disso. Por quê? Porque aquele sítio está colocado ali no ambiente e quem tem que preservar é alguém que seja responsável por toda aquela coletividade. Então, o que abrange o Ministério do Meio Ambiente, porque é considerado ambiente cultural? Tudo aquilo que envolve marco histórico, de costumes, um sítio arqueológico, como eu já falei, uma gruta que tenha lá inscrições rupestres, tudo isso daí envolve meio ambiente e está relacionado ao Ministério do Meio Ambiente. E, inclusive, é chamado de meio ambiente o ambiente de trabalho. Exemplo, eu quando tinha uns 16 anos trabalhava numa empresa que mexia com amônia. Quem é que ia lá fazer averiguações se eu estava bem protegida, se era um ambiente arejado, o que era feito com o resíduo da amônia? Secretaria da Saúde, relacionada ao Ministério do Meio Ambiente. Então, tudo isso é considerado como meio ambiente. O estudo do meio ambiente, ele também tem as suas áreas, que é chamado de estudos imediatos e mediatos. O que é meio imediato? É quando você diz respeito exatamente àquele meio ambiente que a gente conhece. E as flores, o mar, os rios, etc, etc. E o mediato, que está no meio do caminho, é o bem-estar do ser humano. Então, eu tenho que ter um meio ambiente protegido a tal ponto que eu também tenha o meu bem-estar. E é sobre isso que eu vou falar no final do vídeo, porque por enquanto eu estou fazendo só descrição, daqui a pouco eu vou começar com a argumentação, tá bom? Bem, a Rio 92, como eu estava falando, ela veio trazer para não só para o Brasil, mas para todo mundo, essa necessidade de haver um meio ambiente equilibrado. Por quê? E aí eu vou começar uma problematização, tá, pessoal? E vocês têm que fazer o mesmo na dissertação. O que significa essa problematização? O que se foi percebendo? Foi percebendo o seguinte: ambiente degradado gera mais pobreza. Ambiente preservado gera mais riqueza. Então aí, claro que um vídeo rápido como esse meu não tem como explorar tudo isso. Aí eu peço para vocês olharem os relatórios da Rio 92, para vocês perceberem assim, como que chegaram a essa conclusão. Mas pensem bem se não há mesmo relação. Você chega num bairro que não tem asfalto, você chega num bairro que não tem calçamento, que não tem esgoto, em que não chega água. Geralmente você percebe uma situação de degradação. Chega num bairro em que vai água encanada, em que há receptação de esgoto, em que a prefeitura estimula as pessoas a fazerem seu calçamento, em que a prefeitura vai ali e faz asfaltamento ou qualquer outra forma de pavimentação, em que a prefeitura promove regularmente a coleta de lixo, a prefeitura promove regularmente a limpeza de meio-fio, de terrenos baldios. Você começa a perceber que tudo isso daí vai compondo. Aí vocês podem cruzar na redação de vocês lá a teoria das janelas quebradas, que vai tratar exatamente disso. Meio ambiente degradado degrada também as pessoas. Um meio ambiente cuidado faz com que as pessoas cuidem do seu ao redor e também de si. Então, todos esses elementos, eles fazem parte daquilo que eu estou chamando de entre o discurso. E agora nós podemos problematizar em torno da prática. E a pergunta daí é a seguinte, são várias perguntas. Nós cuidamos do meio ambiente que nós vivemos?
Sim ou não? Cuidamos em que medida? E aí, as discussões atuais, cara, aí vocês podem viajar. Viaja, mas tem que selecionar. O que eu quero dizer? Viaja porque tem muita coisa para falar. Mas você tem que defender uma tese. E para defender essa sua tese, você vai ter que selecionar. Competência 3 do Enem, que tratamos nos vídeos anteriores. Selecionar. Entre o discurso e a prática quanto às mudanças climáticas, o que acontece? Entre o discurso, que é aquilo que está previsto na legislação, e a prática, que é aquilo que a gente faz em torno do efeito estufa, quais são as medidas que governos não estão tomando e deveriam tomar? Quais as medidas que nós estamos tomando, mas deveriam ser melhoradas? Entre o discurso que se faz numa conferência e a prática, o que está acontecendo em termos de aquecimento global, em termos de poluição da água? Esse tema da água é um tema muito presente no nosso dia a dia, na questão de higiene, na questão de saneamento, na questão de limpeza, na questão de não contrair vírus. Entre o discurso e a prática, o que está sendo feito em relação à extinção de espécies? Entre o discurso de não ter canudinho, mas um extremo consumismo, qual é o nosso discurso? Eu não uso canudinhos, mas eu sou um consumista contumaz. Eu jogo fora coisas que poderiam ser bem aproveitadas. Eu uso um monte de embalagens para embalar coisas minúsculas. Eu aceito que as empresas façam isso. Eu não mando um e-mail reclamando, olha, por que como chama esse negocinho mesmo? Por que um pendrive desse tamanho tem que vir num plástico desse tamanho? Embalado num papelão, dentro de um papelzinho, que se coloca dentro de uma sacola, que se coloca um laço. Por quê? Então, eu faço um discurso de preservação, mas a minha prática é outra. Como que eu vou equacionar isso? Como fazer para sair do discurso de que não pode ter desertificação, mas uma prática que leva à desertificação? Essa vai ser a tarefa de vocês nessa redação dessa semana, tá? Como que eu saio de um discurso de não poluir para ser uma pessoa poluidora ou que apoia políticos que são poluidores ou que apoia empresas poluidoras? Tá bem? Esse é o nosso desafio para essa semana. Para tanto, para vocês amadurecerem em torno dessa temática, eu vou deixar para vocês alguns documentários. Eu vou falar sobre alguns deles e também depois eu vou colocar na descrição aqui embaixo para vocês, tá bom? Um deles que eu acho que vocês deveriam assistir, que é com Leonardo DiCaprio, que ele filmou assim em colaboração com a National Geographic. Ele se chama Seremos História. É interessante porque dá a impressão de uma pergunta, né? Seremos história? Mas não, é uma afirmação. Seremos história. E ele vai falar muito sobre determinados ambientes em que ele já esteve. Ele vai falar sobre mudanças climáticas. Então é interessante a gente assistir, mesmo porque é com o Léo, né, gente? Então, é com o Léo, vamos assistir. Bom, Catching the Sun é um outro documentário disponível na Netflix, inclusive. Também vai falar sobre meio ambiente, mas dando um enfoque sobretudo à energia renovável. Tá? Aqui no Brasil está uma onda, né, de energia renovável. Tomara que essa onda cresça, 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 cresça. É bem interessante. Tomara que ela seja barateada, popularizada. Vocês podem assistir também o icônico Salvando o Capitalismo. Por que icônico? Porque dá para falar sobre tudo. Dá para falar sobre influenciadores digital, dá para falar sobre educação ambiental, dá para falar sobre educação financeira, dá para falar sobre consumismo, dá para falar sobre concentração de riqueza, desigualdade social, tudo isso numa toada ambientalista. Então acho que desses aí vocês vão gostar. É um super documentário para você falar sobre tudo depois e salvar o seu repertório na hora da sua dissertação. Oceanos de plástico também, eu acho interessante oceanos de plástico, porque eu não tenho ali uma pessoa falando, mas você vai ter engenheiros, ambientalistas, vários técnicos, várias pessoas com conhecimento técnico falando sobre lixos nos oceanos. E enfim, né, para engrossar aí essa lista, vocês podem assistir um documentário de 2015 chamado Amanhã.
Esse documentário ganhou vários prêmios, ele vai tratar de questões assim, ele vai colocar 5 elementos que tem que passar por discussão e, segundo o documentário, eles não podem ser superados. Tipo, a gente não vai mais falar sobre isso. Que ele vai tratar, vai fazer um resumão, na verdade, nesses 5 elementos, daquilo que é mais urgente. Então, por exemplo, ele vai falar da economia que o meio ambiente pode gerar, ele vai falar da energia renovável que também gera economia para pequenos, médios e grandes empresários. Ele vai mostrar esses elementos sobre os quais eu já falei de uma forma assim bem problematizante, tá? Bem, encerrando essa parte em que eu coloquei a teoria e coloquei a prática, eu gostaria de fazer algumas perguntas e também colocar algumas reflexões minhas. Gente, eu não sou dona da verdade e podem me julgar, fiquem à vontade, mas eu quero fazer algumas reflexões. No ano passado, eu e minha família estivemos na Suíça e visitamos vários lugares. Suíça é um lugar lindo, principalmente por conta da sua paisagem. Paisagem faz parte do meio ambiente? Faz parte do meio ambiente. Nós, em especial, visitamos uma gruta sensacional, muito bem estruturada. O que significa muito bem estruturada? Você chega lá na gruta, tem banheiros, tem um restaurante, tem um lugar vendendo souvenir. Por quê? Porque você tem que lucrar, você tem que gerar empregos, você tem que gerar rendas. Tem uma porta fechando a gruta, você chega, logo ganha um guia, no guia está dizendo o que você não pode fazer. Ela é toda pavimentada, ela tem corrimão. Então você vai andando pela gruta, conforme você vai andando, tem lá um sensor, acende uma luz, tem uma plaquinha explicando, vai falar o que é estalactite, estalagnite, quantos anos faz que aquela gruta está em atividade, quais são as marcas rupestres que foram encontradas naquela gruta, são áreas que geralmente não dá para você subir ou descer porque são perigosas, mas que no passado os escafandristas foram lá, entraram, tiraram fotos, mostra a roupa do escafandrista, de tal forma que você tem acesso à visitação. Como que é aqui no Brasil? Gente, por favor, fala sério, nada pode ser visitado, nada pode ser tocado, porque tudo tem que ser preservado. Preservado para quem? Para ninguém ver? Para mim, e eu sei que isso é polêmico, isso não faz sentido. Para mim, o que faz sentido? O que acontece nos países da Europa, na Itália também é desse jeito. Você, ser humano curioso, nerd, que gosta de ver essas coisas, você vai até lá e você sequer toca, você não vai tocar na coisa, mas você tem a chance de entrar, respirar o ar, olhar, passear. Aqui no Brasil, eles não se criam, o Ministério não cria essa situação de visitação. Então a coisa tá lá. Eu sei que aqui em Jaciara nós temos lá pinturas rupestres. Tá fechado para visitação. Não podemos ir. As crianças não podem ir. É um patrimônio material muito grande para ficar ali em nome de uma proteção ambiental sem visitação. Então eu tenho, na minha opinião, eu defenderia essa tese. Eu tenho que visitar, eu preciso, uma necessidade humana de ir lá e ver. Eu já fui aqui em Jaciara quando ainda era liberado. Só que aí que tá, do lado da pintura rupestre tinha lá um Jesus te ama. Olha, eu sou religiosa, mas ali não era o lugar de alguém cravar Jesus te ama. Tá bem do outro lado, Su e Ru, não é o lugar. Então, ou é abandonado ou é proibido. Então esse paroxismo, sabe, essa coisa assim diametralmente oposta aqui no Brasil, isso me irrita muito. Vou dar outro exemplo. Eu quero me locomover em segurança de Cuiabá, Chapada dos Guimarães. Para quem não conhece, fique no Mato Grosso, venha visitar, venha conhecer. Em nome da proteção ambiental, eu não posso duplicar a pista. Por quê? Para duplicar a pista, nós vamos ter que derrubar árvores. Gente, então se for assim, é melhor a gente nem nascer. Porque para construir São Paulo, teve que derrubar a árvore. Para abrir mais bairros para as pessoas terem acesso à moradia, eu tenho que derrubar árvores. Não tem como. Mas aí existem leis de compensação ambiental. Eu derrubo árvore aqui e eu planto lá.
As empresas passam por essa lei de compensação ambiental, estudem sobre isso. Então lembrem, o que é um meio ambiente equilibrado? É um meio ambiente preservado, aqui está o meio ambiente, mas eu possibilito ao homem, ao ser humano, também viver em harmonia nesse lugar. Tá bem? Então, às vezes, a proteção ambiental, o que ela faz? Ela impede que o gestor público construa, duplique uma estrada, e aquela estrada continua sendo perigosa e matando pessoas. Então, assim, não estou defendendo que, vamos derrubar a árvore de qualquer jeito. Para que tem o estudo de impacto ambiental? O relatório de impacto ambiental? Para que existem todos os mecanismos de compensação? E se for cometido excesso fiscal, tem que multar, seja prefeitura, estado, governo federal, particular, empresa, tanto faz. Eu tenho que fazer tudo dentro de uma norma para alcançar o equilíbrio. Aqui em Cuiabá, nós tínhamos uma rua que tinha um alto tráfego de veículos, mas não podia asfaltar porque ali tinha uma nascente. Cara, quantas nascentes foram extintas para construir a cidade? A cidade já está construída. Então você vai desenvolver um mecanismo para captar aquela água daquela nascente, mas asfalte, porque é dentro de um bairro, as pessoas precisam ir e vir. Num caso de acidente, a ambulância precisa trafegar. As pessoas precisam viver de novo, equilíbrio. Para mim, se eu fosse escrever essa redação, eu falaria mal exatamente desses extremos. O extremo de quem vai ali desmata e mata e vende madeira ilegal sem que haja um controle do Estado. E isso é punível, não é disso. Eu não estou livrando essas pessoas. Eu estou dizendo que o exagero para não proteger ou para proteger muito não são saudáveis, não levam ao equilíbrio. Bem, desculpem se eu falei alguma coisa com que vocês discordam, mas o mundo é assim mesmo, a gente tem que concordar, discordar, mas sempre de forma educada, né? Nada de sair por aí gritando e xingando as pessoas com as quais você discorda. E eu convidei 3 alunos para fazer um vídeo também falando o seguinte: se você fosse escrever sobre esse tema, e eles vão, quais recursos argumentativos vocês usariam e sobre o que vocês falariam? Qual seria a sua tese? Vamos ouvir então? Oi gente, meu nome é Amanda, eu sou aluna da turma avançada da Sul e eu vou falar o que eu colocaria de recurso argumentativo no tema 12. Para mim, o fator que mais faz com que haja esse distanciamento do discurso e da prática é a forte presença da bancada ruralista no Congresso Nacional, porque ela faz com que os interesses dela sejam sobrepostos às leis já existentes, fazendo com que as leis sejam afrouxadas ou impedindo que novas leis sejam aprovadas, leis mais rígidas com relação à preservação ambiental. E para falar disso, eu acho que o Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala do homem cordial, se encaixa bem, porque ele fala que o homem cordial, no caso brasileiro, ele não consegue distinguir o que é o público do privado. E a bancada ruralista, na minha opinião, acaba fazendo isso, porque dá preferência aos seus interesses pessoais do que aos interesses em comum, que seria a preservação do meio ambiente. Olá, a pedido da professora Suzana, venho falar um pouquinho sobre o tema proteção ao meio ambiente entre o discurso e a prática. Para estabelecer minha tese, eu já usaria esse mod do próprio recorte temático, dizendo que o discurso aqui no Brasil é muito bonito, só que a prática é de uma grande omissão para a proteção, não só de todo o meio ambiente, mas também do patrimônio natural que o Brasil possui. Usaria como recurso argumentativo as sanções internacionais que o Brasil sofreu ano passado com a queimada da Amazônia, em que a Alemanha e a Noruega retiraram o depósito que eles faziam para o Fundo de Preservação à Amazônia,
e era uma quantia muito significativa. E eu argumentaria com esse recurso dizendo que uma preservação ambiental ela não é essencial só para a continuidade da existência do homem, mas também para a preservação da soberania de um país. Quando você compara os cuidados que esses países, por mais que eles já tenham degradado toda a questão ambiental que eles tiveram, mas hoje eles investem na recuperação disso. Há uma consciência deles em recuperar, ou melhor, reverter os danos que eles causaram. E aqui no Brasil a gente não percebe isso. Por mais que o Brasil ainda esteja em desenvolvimento, mas a gente deveria se assemelhar a eles nessa questão de consciência com o cuidado, de retardar a degradação e de recuperar aquilo que já foi degradado e, dessa mesma forma, ainda continuar o desenvolvimento econômico do país. Só que eu argumentaria dizendo que essas sanções, essas penalidades que o Brasil recebeu, abalam a soberania do país, porque o Brasil passa a ser visto como um país inferior, um país que não tem cuidado, não tem uma consciência coletiva. Então, quando algo afeta a soberania, consequentemente afeta a economia desse país. Eu usaria esse recurso defendendo a tese de que a preservação ambiental ela é essencial para a continuidade da humanidade, mas também é fundamental para que um país possa consolidar a sua soberania num cenário internacional.